Olá pessoal, bem-vindos a mais um InfoEMADES em Pauta. Hoje trataremos aqui do informativo 562 do STJ. Temos conosco os professores Paulo Moreira e Felipe Cadete. Um informativo aí recheado de julgados importantes. Temos 6 súmulas aqui para comentar, repetitivos e corte especial, e julgados de turma também bastante interessantes. Como vocês sabem, nós vamos nos desenrolando aí através de rodadas, começando pelos julgados mais importantes, a critério dos professores, até esgotarmos todos os precedentes estampados nesse informativo 562. Professor Felipe, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Qual é o julgado que tu vai comentar nessa primeira rodada? Boa noite a todos, um prazer estar aqui. É um julgado que é, na verdade, uma súmula da segunda sessão, a súmula 529, que trata da legitimidade passiva em ações de cobrança de seguro facultativo. Professor Paulo, boa noite, bem-vindo aqui de novo conosco. Qual é o julgado que tu vai comentar nessa primeira rodada? Então, nós vamos conversar sobre a súmula 526, uma súmula dentre as várias desse ano, que fala de execução penal de cometimento de falta grave. E eu vou comentar nessa primeira rodada um julgamento irrepetitivo da Corte Especial envolvendo recurso adesivo e o seu cabimento ou não em casos onde não haja sucumbência formal. Vamos comentar na sequência e podemos começar contigo, Felipe? Vamos lá. Bom, a súmula, ela é a de número 529, ela tem um texto bastante curto e bastante claro. Eu vou pedir vênia ao pessoal de casa para lê-la. Ela dispõe: no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento da ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora, do apontado causador do dano. Como todos nós sabemos, o Código Civil ele regula 2 tipos de seguro: o seguro de pessoas e o seguro de coisas, que é o seguro de danos. Essa súmula trata exatamente da segunda hipótese, que é o seguro de danos. Pois bem, ela consolida a jurisprudencial que ocorreu no STJ nos idos de 2012. Vamos pegar um exemplo. Suponha que você está dirigindo o seu carro e seu carro tem seguro, e você bate, a culpa é sua, você bate num carro que estava na sua frente, você não freou. O lesado, nesse caso, ele pode até acionar a seguradora, mas ele não vai poder acionar somente a seguradora. Hoje isso pode parecer bobagem, mas não é. Durante muito tempo o STJ teve uma jurisprudência contrária, que inclusive restou cristalizada em um enunciado de direito civil do CJF. O STJ, depois de rever e, enfim, ponderar vários argumentos, ele entendeu que seria preponderante, nesse caso, você analisar o devido processo legal e o direito de defesa da seguradora. Porque se o segurado, aquele que causou o dano, não estivesse na lide, a seguradora teria sua defesa sensivelmente prejudicada. Então, nesse caso específico, o STJ entendeu que é obrigatório que o segurado, o causador do dano, figure na lide. Pode até haver um litisconsórcio facultativo entre a seguradora e o segurado, não tem nenhum problema, mas obrigatoriamente o segurado, o causador do dano, vai ter que estar na lide, e é isso que dispõe a súmula. Eu coloco aqui uma observação. O Código Civil também divide o seguro de dano em 2 subespécies, digamos assim: os seguros facultativos, que é aquele que você faz com seguradoras diversas, por exemplo, Bradesco Seguro, Porto Seguros, e os seguros de responsabilidade civil obrigatórios, também conhecidos como seguros legais. É aquele que o exemplo mais clássico é o DPVAT. Existe também a lei da aeronáutica, do transporte aéreo brasileiro, também impõe um seguro desse, legal e obrigatório, do transporte aéreo, embora seja menos versado, menos comum em jurisprudência. Pois bem, essa súmula ela serve tão somente para o seguro facultativo. Por quê? Porque quando você está diante do seguro legal ou obrigatório, o próprio código é claro para dizer que você pode acionar diretamente o segurador sem que o segurado esteja na lide. E se vocês observarem, é exatamente o que ocorre com o DPVAT. Quem busca a indenização do DPVAT dificilmente coloca na lide quem causou o dano, o segurado. Pode até acionar o segurado, mas não numa lide de seguro, numa lide de responsabilidade civil. Então, para que o pessoal guarde bem, essa necessidade, essa obrigação de que o segurado esteja na lide, ela só se aplica para o seguro facultativo.
ela não se aplica para o seguro legal ou obrigatório. Professores? Felipe, eu acho interessante para o pessoal de casa conjugar com a súmula 537 do STJ, que veio logo na sequência, depois da edição dessa súmula, que deixa claro que é possível a condenação da seguradora solidariamente e de maneira direta, portanto, juntamente com o causador do dano. Eu acho que as duas súmulas, a 529 e a 537, acabam se complementando, não são contraditórias, pelo contrário, elas se conjugam para que nós cheguemos à conclusão de que não é possível aquele que sofreu o dano entrar com ação única e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano, e, por outro lado, se ele entrar contra o causador do dano e a seguradora pode ser condenada a pagar direta e de maneira solidária a autor que sofreu o dano causado por aquele segurado, e sempre nos limites contratados na apólice de seguro, porque, logicamente, a seguradora só vai pagar aquilo que ela se obrigou a cobrir em termos de risco por conta do contrato de seguro, né? Então, para o pessoal de casa, digamos assim, compreender todo o fenômeno, eles conjugando essas duas súmulas acabam espancando qualquer dúvida sobre como deve proceder alguém tendo sofrido, por exemplo, um acidente de carro, que é a situação mais comum, né, Felipe? Não, sem dúvida. E só para que, realmente, para exaurir a matéria, professor Gabriel, no comentário, se a seguradora não for elencada como ré, como litisconsorte passivo pelo autor da ação, ainda assim caberia ao segurado, no prazo de contestação, requerer uma intervenção de terceiros, que é a denunciação à lide. Ele colocaria, né, dentro da relação processual a seguradora. E se houver denunciação à lide, poderá haver também a condenação direta e solidária da seguradora, como bem colocado por você, que está na súmula 537. Perfeito, Felipe. Isso é bem interessante, porque normalmente na denunciação da lide, a relação é entre denunciante e denunciado, né? O autor não tem nada a ver com aquela lide secundária, mas o STJ, de maneira bem pragmática, até por razões de economia processual, ao invés de ter que cobrar do segurado para depois ser ressarcido da seguradora, permitiu que o autor que sofreu aquele dano, mesmo na hipótese de denunciação da lide, ou seja, quando não foi ele que provocou o ingresso da seguradora na ação, mesmo assim ele pode já obter a satisfação do seu crédito diretamente por parte da seguradora, né? Acho que o STJ equacionou muito bem aí essa problemática que é tão comum aí na vida do cidadão. Paulo, nós temos uma súmula envolvendo execução penal, mais uma, tu já adiantou tantas que nós tivemos nesse ano 2015 envolvendo execução penal, e tantas que já tínhamos também. O que se consolidou nessa súmula, Paulo? Então, gente, essa súmula fala o seguinte, ela fala das faltas graves, né? Então, como que vai ser aquele reconhecimento da falta grave? Se ela vai depender de um processo, se ela vai depender de um procedimento administrativo, de um processo judicial, enfim. O que fala a leitura aqui da súmula 526? Fala o seguinte, olha, o reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente a esse fato. Então, gente, o primeiro ponto que a gente tem que saber é o seguinte, falta grave, ela pode ser tanto pela prática de um crime no curso de execução penal, como prática de outros fatos que não são crimes. Então, por exemplo, a fuga no presídio é uma falta grave, mas não é crime nenhum, não é? A não ser que mate, cometa alguma lesão contra algum carcereiro. Então, o que essa súmula fala? Olha, quando a falta grave ela se confundir com a prática criminosa, essa falta grave, o reconhecimento da falta grave ali no curso de execução penal, ela não vai precisar esperar aquele processo criminal. Isso é lógico, né, gente? Você imagina um condenado, ele está lá cumprindo uma pena. Já é difícil mandar alguém para a cadeia aqui no Brasil, né? Então ele vai cumprir também por pouco tempo, né? Com um sexto da pena, ele já pode progredir de regime, então, ou seja, o prazo que ele vai ficar já é muito curto. Imagine se a gente tivesse que esperar um outro processo criminal
para apurar o resultado dessa falta grave. Então, por umas razões de ordem prática também, entendeu-se que não precisa de trânsito em julgado desse processo criminal. Ah, mas então essa falta grave vai ser reconhecida onde? Então, a exemplo da súmula que falou o Felipe, essa súmula aqui, a 526, ela tem que ser entendida junto com a súmula 533, que fala o seguinte, que para reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução, é imprescindível a instauração de processo administrativo pelo diretor. Ou seja, tem um PAD, um processo administrativo disciplinar mesmo, pelo diretor do presídio, e nesse processo administrativo que se vai apurar a ocorrência de uma falta grave, tá ok? Por quê? Porque as instâncias são independentes aí. As únicas ressalvas que tem que ser assegurada ampla defesa e tem que ter um advogado constituído ou um defensor público, tá ok, gente? Então, a súmula 526 vai falar que se a falta grave também corresponder a um crime, nós não precisamos aguardar o resultado do processo criminal e ela tem que ser complementada pela súmula 533, que fala que falta disciplinar no âmbito da execução é imprescindível a instauração de processo administrativo pelo diretor do presídio. É isso que a súmula trouxe. Paulo, apesar de eu também não ter dúvida do acerto aí desse entendimento, que foi consolidado num repetitivo que ensejou essa súmula 526, era um tema muito polêmico, né, Paulo? Porque quando se fala em presunção de inocência, nós chegamos a limites inimagináveis no Brasil, né? E nesse aspecto aí, tinha muita gente que defendia que se a falta grave consubstancia um crime doloso, e a LEP prevê essa hipótese lá no artigo 52, deveria se aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória, porque senão não se poderia falar em crime doloso. O que parece ter algum sentido, mas se a gente parar para pensar, a lógica diz o contrário. E aqui, só para o pessoal de casa raciocinar conosco, eu lembro primeiro que falta grave no âmbito do processo penal não é só fato definido como crime doloso. Nós temos o rol dos artigos 50 e 51 de faltas graves e o artigo 52 prevê que também é falta grave o fato definido como crime doloso. Então, nem toda falta grave é crime doloso. Logo, se para uma falta grave que não é crime doloso não seria necessário o trânsito em julgado de uma sentença judicial, e se nós o exigíssemos para a falta grave que consubstancia crime doloso, vejam o contrassenso. Na falta grave que é menos grave, digamos assim, porque não significa também um crime, se poderia punir independentemente do trânsito julgado de uma sentença. E na falta grave, que é mais grave ainda, porque também consubstancia crime, nós teríamos que aguardar um moroso processo judicial com todas as suas instâncias para podermos aplicar qualquer consequência no âmbito da execução penal, o que seria um rematado absurdo. Então o STJ aqui não se deixou impressionar por argumentos mais superficiais, eu diria assim, em torno da presunção de inocência, e seguiu o caminho mais acertado. Perfeito. Finalizando, pessoal, eu trago um julgamento importantíssimo também, não é de súmula, mas é da Corte Especial do STJ, e que seguramente aí tem tudo para ser cobrado nos próximos concursos. Diz respeito ao recurso adesivo. É uma situação que o STJ ainda não tinha jurisprudência consolidada e que agora a consolida de maneira absolutamente técnica. Então o tema é processo civil e mais especificamente o recurso adesivo. Eu lembro aqui, pessoal, que o recurso adesivo não é uma modalidade recursal, não é uma espécie de recurso, é uma forma de interposição de alguns tipos de recurso. Recurso adesivo só é cabível, segundo o artigo 500, inciso 2º do CPC, nas hipóteses de apelação, embargos infringentes, recurso especial e recurso extraordinário. Então não cabe recurso adesivo nos embargos de declaração, ou mesmo num agravo do instrumento, ou mesmo num embargo de divergência lá no âmbito do STJ ou do STF. Só nessas 4 hipóteses.
Além disso, é um recurso que se diz subordinado ao recurso principal. Porque, por exemplo, se a parte que interpôs o recurso especial dele vier a desistir, e isso não depende da aquiescência da outra parte, o recurso adesivo, que é dele subordinado, também vai ficar prejudicado. Então, essas são linhas gerais sobre o recurso adesivo e o que foi decidido aqui pelo STJ, especificamente nesse repetitivo. O STJ discutiu a distinção entre sucumbência formal e sucumbência material para fins de interposição do recurso adesivo. É sabido que para que nós deve haver uma sucumbência recíproca. Por quê? Porque se eu tenho um recurso principal, é de alguém que foi prejudicado pela decisão. E se eu estou elucubrando um recurso adesivo da outra parte, é porque esta também ficou vencida. Então, daí que pressuposto para o recurso adesivo é a sucumbência recíproca. Mas não é a sucumbência formal recíproca, mas a sucumbência material recíproca que vai importar. E aí nós temos que fatalmente distinguir algo que é feito pela doutrina, sucumbência formal de sucumbência material. O que é sucumbência formal? É um conceito de aplicação tipicamente processual. Imaginemos que o autor pediu A e B, e o juiz julgou o pedido A procedente e o pedido B improcedente. Neste caso, ele teve uma sucumbência formal parcial. Por quê? Porque um pedido foi julgado procedente e o outro pedido julgado improcedente. Agora, é possível que haja uma hipótese em que se vislumbre uma sucumbência material, mesmo não havendo uma sucumbência formal. O exemplo mais clássico, e que foi o julgado aqui nesse caso do STJ, diz respeito ao dano moral. Imaginemos alguém, no mesmo exemplo que nós colocamos, o autor pediu A e B. Digamos que o pedido A seja dano material e o pedido B seja dano moral. O autor que formulou esses dois pedidos encontrou uma sentença de total procedência, porque foi julgado procedente o pedido de dano material e também o pedido de dano moral. Logo, não houve sucumbência formal, porque ele, na verdade, se sagrou vencedor quanto a ambos os pedidos. Processualmente, ele não é sucumbente, mas materialmente é possível que haja sucumbência. Por quê? Imaginemos que esse autor não concorde com o quantum arbitrado pelo juiz à guisa de dano moral. Ele tem um interesse em recorrer num caso em que não há sucumbência formal. Neste caso, a doutrina enxerga uma sucumbência material. Por que material? Porque ele não obteve, no plano dos fatos, em relação ao bem da vida pleiteado, tudo aquilo que ele almejava com aquela ação judicial. Daí que, havendo sucumbência material, mesmo não tendo havido sucumbência formal, é possível que o autor recorra, seja num recurso principal ou mesmo adesivamente. Então, imaginemos nessa hipótese em que o autor teve os dois pedidos acolhidos, mas ele não está inteiramente satisfeito com a quantia definida pelo juiz a título de dano moral. A parte ré interpõe o recurso principal, questionando seja o dano material, seja o dano moral, e a parte autora, que não recorreu no prazo do recurso principal, ainda tem a possibilidade do recurso adesivo no prazo das contrarrazões. É esse o prazo, como nós sabemos, para o recurso adesivo. A dúvida aqui, segundo o que foi decidido pela STJ, era se nessa situação, mesmo sem haver uma sucumbência formal, poderia o autor recorrer adesivamente. E o STJ respondeu positivamente a essa indagação. Ou seja, é possível, mesmo à míngua de uma sucumbência formal, que haja, por parte do vencedor na ação, uma interposição de um recurso na modalidade adesiva. Aqui no caso, nós estamos elucubrando uma apelação, ele pode adesivamente interpor
um recurso de apelação no prazo de contrarrazões, pedindo um valor maior a título de danos morais. Então, o que o STJ distinguiu, e que é muito importante, diz respeito à diferença entre sucumbência formal e sucumbência material. Para fins de recurso adesivo, e eu diria mais, também para o recurso principal, no prazo normal, ou seja, não o recurso adesivo no prazo das contrarrazões, é possível recorrer ao interesse recursal, seja no recurso principal, seja no adesivo, mesmo que a parte não tenha sucumbido formalmente naquela demanda. Então, mesmo tendo um julgamento de total procedência de seus pedidos, é possível, em havendo uma sucumbência material, que a parte interponha o seu recurso, seja principal, que não era nem objeto desse julgamento, seja adesivamente, que foi o que se disse aqui, mas cujo raciocínio a gente pode expandir para esta outra hipótese. Então, é um julgamento da Corte Especial de grande relevo, que seguramente vai ser cobrado aí nos próximos concursos. É importante que o pessoal de casa fique atento. Certo, pessoal? Eu só finalizo lembrando que, no âmbito dos juizados especiais, a jurisprudência amplamente majoritária não admite esse recurso adesivo, exatamente porque o artigo do CPC só fala em apelação, embargos infringentes, recurso especial e recurso extraordinário, e nos juizados nós não temos tecnicamente apelação, embora o recurso inominado tenha a mesma natureza jurídica, mas a interpretação é de que, sobretudo em vista dos princípios da simplicidade, da celeridade, que são ainda mais característicos nos juizados, esse recurso adesivo não é cabível. Temos enunciados aí de FONAGE e de FONAGEF nesse sentido. Com isso, concluímos, pessoal, essa nossa primeira rodada deste InfoEmages, hoje em pauta informativo 562 do STJ. Convidamos vocês aí a continuar conosco para as rodadas seguintes e lhes esperaremos logo mais. Obrigado, pessoal, e até a próxima.